Algo que eu sempre reparo em comentários na internet e tudo mais é que quando eu largar tal pecado, né, esse bendito pecado aí, né, aliás, esse maldito pecado, eu vou ser um cara santo, eu vou ser bem, eu vou estar muito bem na vida, né, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, né. É, Pode ser que seja, né, pode ser que seja uma verdade, mas eu não acredito que seja assim, né. Muita gente tem uma ideia muito errônea, achando que a luxúria é o último inimigo, né. E é justamente disso que a gente vai falar hoje, né? A luxúria não é o seu último inimigo, né? Se você for parar para reparar de maneira bem clara, né, na própria Sagradas Escrituras, o primeiro ato de Cristo não é um ato revolucionário. Ele não vira o mundo de cabeça para baixo. O primeiro ato de Cristo é ser levado, conduzido pelo Espírito Santo para jejuar no deserto, pô. É um ato de humildade, é um ato humilde. Cristo jejua no deserto, né? Então, cara, parece que luxúria não é o seu último inimigo, parece que é logo nos primeiros, né? Pô, mas como assim? Luxúria? Jesus? Que isso, cara? Você tá querendo dizer o quê, né? A primeira coisa que acontece é o seguinte, é, Cristo se retira ao deserto, né, como o primeiro ato da vida pública dele. Ele não vira o mundo de cabeça para baixo, ele faz algo simples, né? Olha só. Então, o que significa isso? O primeiro ato de Jesus é humildade, né? Você acabou de se converter, cara, não fica discutindo nada, não fica falando disso ou falando daquilo, né? Não fica se vangloriando ou cantando de galo, achando que você já é melhor que os outros, né? Pelo contrário, né? Se fecha na tua cela e ouve o teu pai que te fala em segredo, né? Foi isso que Jesus fez. Ele foi lá pro deserto para jejuar, ficou lá durante 40 dias e 40 noites, né? E a primeira tentação que Cristo sofre, porque o que aparece lá é o capeta. O capeta aparece lá para tentar Jesus. E qual é o primeiro pecado que ele é tentado? É o pecado que é a fonte da tríplice concupiscência, tá? Nesse canal, se você for ver os últimos vídeos, tem uma contagem de números. Procure pelo vídeo de número 1 que eu explico isso melhor, tá? Mas o primeiro pecado que o capeta apresenta para ele é o seguinte: transforme essas pedras em pães. Ou seja, ele apresenta a gula, né? Simbolicamente, Jesus é tentado então pela gula, né? E depois ele é tentado ali pela vanglória, depois ali então pela avareza, que é o que a gente vai chamar de tríplice concupiscência, né? Mas olha só, Jesus vai para o deserto e o primeiro pecado então que ele é apresentado para ele e que ele diz não, né? Ele vai falar que nem só de pão vive o homem, né? Nem só de pão vive o homem. O primeiro pecado que é apresentado para ele então é a gula, né? E para título de curiosidade, por exemplo, o São João Clímaco e os padres do deserto em geral, eles vão classificar a luxúria como um pecado que provém da gula, né? Eles vão dizer mais ou menos o seguinte: não existe antes da luxúria sem antes existir o pecado da gula, né? É por isso que quando você sai do confessionário, normalmente o ideal seria o seguinte: faça jejum e penitência, né? Por quê? Porque você precisa apaziguar o seu concupiscível. Então você precisa saber sofrer um pouco no estômago. Você precisa saber ter um limite de coisas deleitáveis na sua vida. Você está se deleitando demais com a carne, principalmente com os objetos sensíveis, que são as comidas, né? Que são deleitosas hoje em dia e tudo mais. Elas provocam muito essa questão da intemperança, né? Tudo muito deleitoso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um jejum e penitência. E o que Cristo faz no deserto? Ele jejua, pô. É isso que ele faz. Ele vai lá no deserto para jejuar, né? Então, Cristo vai para o deserto e o primeiro pecado que é apresentado para ele, e que ele fala de uma maneira bem categórica, que nem só de pão vive o homem, é justamente o pecado da gula, que é o precursor da luxúria, né? Então, é algo muito interessante, porque os pecados da carne, pelo que a gente tá vendo então, os pecados da carne, né? São justamente os primeiros a serem enfrentados, pô. Cristo nos mostra que os pecados da carne são logo os primeiros a serem enfrentados. Eles não são os últimos desafios, eles não são o last boss aí que você tem que enfrentar. Não, cara, é justamente a primeira batalha que você tem na sua vida, né? Até porque se trata justamente da virtude da temperança, né? O que é nem só de pão vive o homem, senão uma espécie de definição da temperança, né? Cristo no deserto nos ensina que a virtude de nem só de pão vive o homem, que é a virtude da temperança, pô, né? Então, e essa virtude da temperança é a virtude assim, mais básica que a gente tem que aprender, porque é uma virtude que ela tem uma condição sine qua non, quer dizer, sem a qual não pode ter algo, né? Uma pessoa que quer ter uma vida moral, reta, todas as pessoas, inclusive, são chamadas a controlarem os seus desejos imediatos, né? Qualquer pessoa que quer ter uma vida moral reta, ser chamado de uma pessoa digna, ter honra,
ela é chamada, cara, a ter a virtude da temperança. É uma coisa básica. Ela é a última das virtudes, inclusive. Não porque ela é ruim, né? Mas porque ela tange ao que reflete a realização. E a realização da temperança se reflete nessas coisas mais básicas do mundo, que é o quê? Cara, controlar os seus desejos imediatos. Tanto é que é por isso que quem peca contra normalmente a temperança, né? Sei lá, por exemplo, cara, sei lá, eu fico igual um animal comendo bastante. Pô, né? Você já percebeu logo na expressão que eu usei, igual um animal. Eu me rebaixo, né? A pessoa que peca contra a intemperança parece que ela virou uma besta. Exatamente isso é o significado. É a primeira virtude que a gente apresenta para que a gente se comporte como o quê? Como homens e como pessoas racionais. Indivíduo, né, de substância racional. Um indivíduo de substância racional, pô. É isso que a gente é. Então, parece que a luxúria não me parece ser o último dos nossos inimigos, né? Parece justamente ser o primeiro, certo? A temperança, ela é justamente a virtude mais inferior de todas as morais, né? Que se refletem nas cardeais, ou seja, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, né? Ela é a última delas. Justamente porque ela é a virtude base que vai equilibrar e vai, cara, equilibrar a nossa vida afetiva. Ela representa a virtude inicial de uma pessoa qualquer. Qualquer pessoa que quer ter uma vida moral reta, né? Que é uma pessoa que, sei lá, eu quero ser professor. Cara, a primeira coisa que você tem que ser quando eu quero ser professor, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser isso, você tem que ter uma vida moral. Você tem que responder pelos seus atos. Né? Então, um professor que não estuda. Pô, que isso? Um professor que só fica no celular. Pô, não dá. Você não é um professor de verdade porque não há um elemento de temperança ali com relação aos entretenimentos. Né? Então, continuando o assunto, né, a gente precisa lembrar que é o seguinte: o primeiro ato de Jesus não é um ato revolucionário que é, pô, virar o mundo de cabeça para baixo. Mas cara, humildemente jejuar no deserto. Ou seja, a virtude de temperança é uma coisa básica. É a primeira virtude que a gente deveria aprender. E de praxe, ela e a fortaleza vem de casa. O problema é que hoje a sociedade já não permite já mais isso. Mas normalmente a virtude de temperança é uma coisa que a gente aprende de casa. Né? A gente tem que aprender a ter modos na mesa, a gente tem que aprender a ter modos como, por exemplo, em relação à humildade, né? Que é o desejo excessivo pela própria honra, né? Ou pelos bens, né? E etc. Né? Então, essas coisas vêm de casa. A virtude da temperança você aprende de casa, pô. Né? Então, assim, parece que de um jeito simbólico, Jesus, no deserto, mostra que, cara, a luxúria ou os pecados da carne não são os seus últimos inimigos, são justamente o primeiro, pô. Você tá no começo do caminho, você tá no começo da sua vida de conversão. Né? Não é o primeiro boss. Né? Aliás, não é o último boss. Né? Mas na verdade é o primeiro. É o primeiro deles porque é a partir desse chefão que você vence, né? Que vão aparecer todos os outros para você vencer, porque você tem que subir de nível, a gente tem que subir assim de nível, é igual as escadas, né? As moradas, né, do castelo que a gente vai subindo, né? Então, parece que simbolicamente essa expressão de achar que, cara, meu Deus do céu, quando eu vencer a luxúria acabou, eu vou ser santo. Não é verdade, isso não é verdade. É claro que vencer esse pecado, esse maldito pecado, isso aqui é óbvio, né? Cara, ajuda muito a você ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais caridosa, a ser uma pessoa mais temperante, uma pessoa que estuda mais, uma pessoa que isso, uma pessoa que aquilo, mas saiba que você ainda tá no começo, né? E de outro lado, por exemplo, no simbolismo zodiacal, a gente chama de Vênus, que é o planeta que rege, por exemplo, a pele, né? Ou seja, os prazeres do tato, que são objeto da temperança, né? A luxúria, por exemplo, é um deleite do tato. A gula, por exemplo, não é só do paladar, mas é também do tato. Né? Vênus fala sobre isso. E justamente um dos problemas da Vênus é que ela não é o grande benéfico, ela é o pequeno benéfico. Ou seja, ela trata de coisas deleitosas, mas que também não são necessariamente lícitas. Né? Ou seja, os deleites, por exemplo, sexuais. Pô, beleza, tem ali um deleite que é muito grande, porque justamente é veemente, né? É muito forte, é muito vigoroso, é um prazer muito grande, mas que talvez não seja lícito naquele momento. Por quê? Porque, sei lá, cara, não é com sua esposa, você não tá casado ainda, né? Não sei, né? Mas tem essa combinação interessante, né? E também é o planeta que o quê? Rege e simboliza a adolescência. Né? Vênus é o apetite concupiscível. O que é a temperança, se não tratar dos apetites concupiscíveis? E o que é, se não a fortaleza, se não tratar do apetite irascível? Né? E o ato de Cristo, cara, é muito interessante porque
ele não mostra somente a demonstração da conquista de Vênus, que é o apetite concupiscível, falando nem só de pão vive o homem, mas justamente um rito de passagem para ele ser o sol, ou seja, o rei. Simboliza também a faculdade que a gente chama de vontade. Não, eu tenho a vontade fortalecida, ou seja, eu tenho a vontade tão grande, que eu vou ver ali o alimento e vou falar, cara, não tá na hora, ou não é propício no momento, ou não, estou de jejum. Ou seja, ele passa de Vênus, né? Como se ele estivesse em Vênus, mas é óbvio que ele não tá, né? Mas ele, de maneira simbólica, ele demonstra o que é importante para nós. Conquistar a nós mesmos. Ou seja, sair daquela parte onde é que a gente está imerso nos prazeres do apetite concupiscível, né? Na adolescência, e se tornar o sol. Ou seja, se tornar o próprio centro. Ter a vontade fortalecida, o ouro, o coração, o leão da tribo de Judá. Né? Quando você bate o olho num leão, você fala, cara, aquele bicho, ele é magnânimo. Ele não é vaidoso, porque um animal não pode ser vaidoso. A vaidade é um vício dos humanos, não dos animais. Você bate nele e fala, cara, aquele animal é magnânimo. Aí você lembra, pô, o coração, parece que ele exala vitalidade. Né? Então, é isso que Cristo mostra no deserto. Né? É justamente no deserto, é justamente nos 40 dias, nas 40 noites que Cristo nos demonstra que todos os pecados oriundos da carne, cara, são justamente o quê? São os nossos primeiros inimigos. Né? A luxúria e qualquer outro pecado, a gula, né? E etc, não são os nossos últimos inimigos, são justamente os primeiros. Né? Essa demonstração de Cristo simboliza a nossa passagem da adolescência, que é Vênus, o apetite concupiscível, para a vida adulta, o sol, a vontade, o controle dos desejos, o homem, o rei. Né? E o deserto que Cristo passa também, né? Também demonstra isso, mas é justamente o quê? Um rito de passagem, pô. É o batismo, a nossa verdadeira conversão. Né? Quem se converte verdadeiramente enfrenta os pecados, que é o que Cristo mostra. E é o que a gente deveria fazer, eu inclusive, né? Então, assim, é uma coisa interessante, né? E justamente só para ter um extra, né? Para eu comentar alguma coisa extra aqui com vocês, mas é que não faz nem sentido no fato de que a matéria de tentação da luxúria são os prazeres carnais, ou seja, os prazeres que provêm do sexo, do deleite sexual. Ou seja, são matérias de tentação finita, não são infinitas. Nem tudo é sexo, né? Nem tudo é deleite do sexo. Ou seja, já demonstra ali que, cara, ela não é o último boss. Porque tem coisas que correspondem por exemplo, a vanglória, que é um pecado de matéria infinita, pô. Eu posso vencer todos os meus pecados e depois me vangloriar. Ou seja, a vanglória tá em tudo. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, a matéria de tentação da vanglória, por exemplo, é infinita. Aí eu poderia concordar, cara, a vanglória é o nosso último inimigo. Pô, aí dá pra concordar. A soberba, que é um pecado de matéria infinita, porque é um pecado que a gente comete diretamente contra Deus. Ou seja, Deus é uma substância infinita. Né? Ou seja, pô, beleza, a soberba e a vanglória são pecados que, cara, são os nossos últimos inimigos. Beleza, aí dá pra concordar. Porque a matéria de tentação desses pecados é infinita. Mas a matéria de tentação dos pecados da carne, não. Né? Que são uma coisa que estão numa caixinha, né? Que são selecionados a dedo, né? Mas não são todas as coisas, nem todas as coisas são luxúria, né? Então eu fico à disposição qualquer coisa. Nesse dia da Assunção de Nossa Senhora, eu gostaria de rezar uma Ave Maria por cada um de vocês. Então, como eu sempre falo, a Virgem Maria é a minha mãe, né? A mulher da minha vida também. Ela consagra esse canal por meio dos meus estudos, certo? Então, que ela continue abençoando a gente, que Deus abençoe a todos vocês. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Me mandem uma mensagem. Deus abençoe a todos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.